Olá, tudo bem? Eu assisti a um trecho de uma palestra do Haroldo, se não me engano tem uns 11 minutos, intitulado Espírito de Verdade. Quem é ele? Eu preciso dizer, antes de mais nada, antes de entrar no assunto propriamente dito, que eu respeito a atitude de quem edita uma palestra e publica no YouTube para divulgação. A intenção é divulgar o Espiritismo. E preciso também dizer que eu respeito o Haroldo. Admiro o seu trabalho, embora não concorde com a linha de trabalho que ele vem adotando, a meu ver, exageradamente religiosa e, consequentemente, tendenciosa. Todo religiosismo é tendencioso. E isso dentro do Espiritismo, ao meu ver, é profundamente lamentável. Nesse vídeo que eu assisti, o Haroldo está lendo o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Mais precisamente, o título Meu Guia Espiritual. Esse é um relato de Kardec. Kardec conta que, numa determinada noite, estando em casa, ele ouviu repetidas batidas na parede do seu aposento. Era a época dos espíritos batedores. Quando Kardec ia procurar a origem das pancadas e a ver de onde elas surgiam, elas instantaneamente cessavam, paravam. Isso durou até a meia-noite. No dia seguinte, numa sessão espírita na casa de amigos, naquele tempo as sessões eram em casas de moradia, ainda não existiam centros espíritas como nós entendemos hoje, Kardec pergunta então sobre o que tinha acontecido. E o espírito, que estava se comunicando através de uma médium, orienta Kardec a perguntar ao próprio espírito que tinha provocado as pancadas, pois esse espírito estava ali presente. Esse então foi o primeiro contato de Kardec com o espírito de verdade. O espírito que provocou as pancadas foi o espírito de verdade. O Haroldo trata o caso como se o espírito de verdade fosse o espírito familiar de Kardec. Embora o próprio Kardec explique, em nota, que nessa época dava-se a todos os espíritos simpáticos a denominação de espírito familiar. Depois dessa parte, o Haroldo pula então para uma mensagem assinada pelo espírito de verdade, na revista Espírita, na edição de maio de 1864. Essa mensagem que o Haroldo lê é sobre o lançamento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler essa mensagem. Acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. São destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Pelos frutos se conhece a árvore. Vede quais são os frutos do Espiritismo. Casais, onde a discórdia tinha substituído a harmonia, voltaram à paz e à felicidade. Homens que sucumbiam ao peso de suas aflições, despertados pelos acordes melodiosos das vozes de além-túmulo, compreenderam que seguiam o caminho errado
E, envergonhados de suas fraquezas, arrependeram-se e pediram força ao Senhor para suportarem as suas provações. Provações e expiações. Eis a condição do homem na terra. Expiação do passado, provações para o fortalecer contra a tentação, para desenvolver o espírito pela atividade da luta, habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para as alegrias puras que o esperam no mundo dos espíritos. Há muitas moradas na casa de meu pai, disse Liseu há 18 séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis estas palavras. E vós, meus bem-amados, trabalhadores que suportais o calor do dia, que credes ter de vos lamentar da injustiça da sorte, abençoai vossos sofrimentos. Agradecei a Deus, que vos dá meios de quitar as dívidas do passado. Ora, não com os lábios, mas com o coração melhorado, a fim de que possais ocupar melhor lugar na casa de meu Pai. Como sabeis, os grandes serão humilhados e os humildes serão exaltados. Essa é a mensagem que está na Revista Espírita, tratando do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo e que foi lido pelo Haroldo nesse vídeo a que eu estou me referindo. O que é que nós vemos nessa mensagem? Um monte de chavões do Evangelho. Meu Pai, Pai Celestial, pelos frutos se conhece a árvore. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Os grandes serão humilhados, os humildes serão exaltados. Isso prova alguma coisa? A repetição desses chavões do Evangelho são indício de alguma coisa? Qualquer um que esteja familiarizado com a linguagem do Evangelho pode escrever. Aliás, o próprio Kardec diz, logo abaixo dessa comunicação, que a mensagem pode ser do Espírito de Verdade. O Haroldo ignora essa parte e afirma que ela é do Espírito de Verdade. E conclui, obviamente, na visão dele, que o Espírito de Verdade é Jesus. Menos, Haroldo, bem menos. Allan Kardec disse a respeito do Espírito de Verdade que o Espírito de Verdade o ajudava Allan Kardec muitas vezes, inclusive em questões materiais. Agora eu pergunto, dá para imaginar Jesus se imiscuindo em questões materiais da vida de alguém? Ou então, pior que isso, dá para imaginar Jesus dando pancada nas paredes da casa de alguém? Eu não consigo imaginar isso. Alguém pode dizer, mas não era de qualquer alguém, era de Kardec, o incansável codificador, o mestre lionês. Quando nós estamos inseridos dentro de um determinado meio, quando nós convivemos num certo meio, num certo grupo de pessoas, grande ou pequeno, não importa, nós somos influenciados pelas ideias desse meio. O espírita, evidentemente, é influenciado pelo meio espírita. A tendência do espírita é acreditar em tudo o que é dito pelo espiritismo popular. Acreditar sem se questionar. A doutrina de Kardec é tida no meio espírita como uma revelação. Eu mesmo já me referi à doutrina espírita como a terceira revelação. Mas quando nós deixamos um pouco de lado o conjunto de crenças que nós adotamos
Ou falando mais abertamente, quando nós expelimos da cabeça parte da lavagem cerebral que nós recebemos, porque é isso mesmo, isso aí é lavagem cerebral. Eu ouço muitos espíritas dizendo que os evangélicos fazem lavagem cerebral. Mas o que é isso que o Haroldo está fazendo? Quando nós expelimos da cabeça parte da lavagem cerebral que nós recebemos, nós nos damos conta de que muitas seitas, de que muitas correntes de pensamento, não só o espiritismo, se apresentam como revelações. Ellen White, talvez você conheça, uma das fundadoras da Igreja Adventista, ela diz que recebeu a sua obra, que é uma obra imensa, e aliás muito bem escrita, muito bem estruturada, bem construída. Ela diz que recebeu essa obra em revelação. Joseph Smith, fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons, aqueles que andam em dupla, geralmente um americano e um brasileiro, ele também afirma ter recebido uma revelação, e a sua obra também é uma obra respeitável. Helena Blavatsky, embora a sua obra não se apresente como revelação, ela é maior e bem mais aprofundada do que a obra de Kardec. Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, estou falando daqueles que eu conheço, lugares que eu conheci, que eu estudei, que eu frequentei, como é o caso da Seichonoye, frequentava já aos 11 anos. Fora as inúmeras obras esparsas que não chegaram a constituir uma seita ou uma religião nova, como é o caso do livro de Urântia, a coleção Harpas Eternas, se não me engano, da Argentina, ou as Cartas de Cristo, que uma mulher de 80 anos recebeu, se não me engano, no ano 2000. Eu não estou recomendando nada disso que eu citei, e algumas dessas obras eu não conheço em detalhes. Só estou propondo que você pense a respeito. Todas essas obras que eu citei e muitas outras que eu não lembro ou que eu não conheço, todas elas são relativamente recentes. E todas ou se apresentam como revelações, ou pelo menos têm áreas de revelação. Poderiam ser tidas ou apresentadas como revelação. Todas elas se apresentam como certas. E os seus seguidores acreditam que elas sejam a verdade. No meu canal no YouTube, lembrei agora, todos os dias tem alguém que quer me convencer a conhecer o livro Universo em Desencanto, aquele do Tim Maia. Será que está todo mundo errado e só nós espíritas estamos certos? Não dá para perceber o que existe de presunçoso e ridículo nisso? O Espiritismo apreendeu parte da verdade, só isso. O grande mérito do Espiritismo é a aceitação de outros planos de vida, de outras dimensões de vida, e a aceitação da possibilidade de intercâmbio com essas outras dimensões. Só isso já nos oferece um vasto campo de estudo e pesquisa. E nos oferece uma série de respostas, tanto para a nossa existência material, para a nossa vida cotidiana, quanto para a preparação para quando nós retornarmos a um outro plano. Agora, ficar forçando a barra e querer monopolizar Jesus, isso é deprimente. O Haroldo afirma que o espírito de verdade é Jesus, e que Jesus, então, é o espírito familiar de Kardec. Jesus, espírito familiar de Kardec. E o Haroldo conclui esse trecho de palestra que eu assisti dizendo assim: e algumas pessoas ainda me perguntam por que a gente fala de Jesus no movimento espírita. Não é por isso que nós falamos de Jesus, Haroldo. Pelo menos não deveria ser por isso que nós falamos de Jesus. Nós falamos de Jesus porque na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é: vede Jesus. Essa é a primeira menção
a Jesus na doutrina, no Espiritismo. Por quê? Por que isso? Por que temos que seguir Jesus? Por que temos que ter Jesus como modelo? Nós descobrimos, a começar por Kardec, descobrimos ou confirmamos que há outros planos, há outras dimensões. Descobrimos que é possível a comunicação com os seres que habitam essas dimensões. Nós percebemos que a vida que nós levamos aqui, no plano físico, no plano material, a vida que nós levamos aqui determina até certo ponto a vida que nós levaremos lá, quando desencarnarmos. Nós concluímos então que nós temos que ser bons. Concluímos que nós temos que agir da melhor maneira possível. E para nós sabermos como agir, para sabermos em quem nos devemos espelhar, Kardec faz essa pergunta. Nós precisamos de um parâmetro de conduta. Kardec então faz essa pergunta e a resposta é: vede Jesus. De doutrina é só isso aí. Em termos de doutrina, Jesus não tem mais nenhum papel. Nós é que temos que estudar o Evangelho e apreender e praticar o ensino de Jesus. Mas o ensino de Jesus que está no Evangelho, não o que os espíritas ou os espíritos dizem. Se nós lermos vários autores espíritas, sejam eles encarnados ou desencarnados, falando de Jesus, vários livros a respeito de Jesus, nós vamos encontrar um monte de Jesuses diferentes. Eu particularmente não acredito que Jesus se comunicava com Kardec. Isso é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. O Espírito de verdade pode ser um espírito inspirado em Jesus. Pode ser até um espírito delegado por parte de Jesus, é o máximo que eu consigo conceber, o máximo que a minha razão aceita. Mas eu não acredito, intimamente não acredito. Talvez você esteja pensando, concluindo, pelo que eu acabo de dizer, que eu sou muito cético. Não é verdade. Pelo contrário, eu sou até bastante crédulo, às vezes crédulo demais. Eu vou mostrar para você uma coisinha. E aí você me diz depois se você continua achando que eu sou cético. Tem uma mensagem que aparece no Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9. Essa mesma mensagem aparece novamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Se chama Advento do Espírito de Verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem aparece assinada pelo Espírito de Verdade. Está lá a mensagem e assinado embaixo, Espírito de Verdade. No Livro dos Médiuns, logo abaixo da mensagem, tem uma nota de Kardec. O que diz essa nota de Kardec? Kardec diz que a mensagem foi assinada por Jesus de Nazaré. Essa foi a assinatura que essa mensagem recebeu, mas que por cautela ele deixava sem assinatura e que cada um então deve julgar por si. Até aí tudo bem, só mudou a assinatura. Ela foi originalmente assinada por Jesus de Nazaré, mas Allan Kardec achou por bem atribuir a mensagem ao Espírito de Verdade. Kardec já está concluindo ali, provavelmente, que o Espírito de Verdade e Jesus são o mesmo Espírito. Agora vamos atentar para o conteúdo da mensagem. A mensagem foi vergonhosamente modificada. Ela sofreu graves modificações. Quem fez essas modificações? Só pode ter sido Kardec. Kardec trabalhava praticamente sozinho. Para você ter uma ideia, o Evangelho segundo o Espiritismo foi feito em absoluto segredo. Ninguém sabia que Kardec estava produzindo um novo livro. Por que será que Kardec fez essas modificações? Vamos
Vamos ler a mensagem. Está aqui no livro dos médiuns. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Eu, vosso Salvador e vosso Juiz, é retirado na segunda mensagem, na mensagem que é transcrita no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, vosso Salvador e vosso Juiz, Allan Kardec tirou. Venho, como outrora, aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas. A palavra materialistas foi trocada depois por incrédulos. É uma conotação já bem diferente. Tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina. Como o ceifeiro, atei em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Mas, ingratos, os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer, não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, porém que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais, e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir, clamando-vos: orai e crede. Por isso que a morte é a ressurreição, e a vida, a prova escolhida, durante a qual, cultivadas, as vossas virtudes têm que crescer e desenvolver-se como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem. Esse parágrafo inteirinho foi tirado. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Todo esse parágrafo foi suprimido. Homens fracos, que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras, não apagueis. Essa parte aqui, que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras, não apagueis, foi substituída por que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis. Não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Mais uma parte suprimida. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Isso foi suprimido. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender mão protetora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades. Compreendei as verdades foi trocado por meditei sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão. Os sistemas foi trocado por utopias, os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todo mundo no Espiritismo conhece essa frase. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgais o nada, vos clamam vozes: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Tem outras alterações no texto. Eu citei as que mais saltam aos olhos, as mais chamativas. Eu vou citar só mais um. É um deslocamento de texto. E esse deslocamento, mudar algumas frases de lugar,
Isso muda completamente o sentido da mensagem. Na mensagem original diz: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais, e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir. O que é que essa mensagem está nos dizendo? O que está dizendo aqui é que nós devemos nos socorrer uns aos outros e que para isso, para que nós nos socorramos uns aos outros, os profetas e os apóstolos estão dispensados, porque essa tarefa de nos ajudar uns aos outros compete a nós mesmos. Isso é o que diz a mensagem original. Veja agora como é que ficou a mensagem alterada. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que já não vivem na terra. Muda todo o sentido. Aí já fica bem diferente. Não é mais para ouvirmos a voz dos profetas e dos apóstolos. Não temos mais que ouvi-los. É o que está dizendo a segunda mensagem. Não temos mais que ouvir a voz dos profetas e dos apóstolos. Nós temos que ouvir a voz dos espíritos desencarnados. A alteração na mensagem original acabou nos dando este outro sentido. Do jeito como ficou, a mensagem está nos dizendo que nós devemos ser espíritas. Porque o que nós devemos ouvir são os espíritos, não os profetas e os apóstolos. Então, se eu sou de uma religião que tem como base a Bíblia e, consequentemente, segue a voz dos profetas e dos apóstolos, então eu devo trocar de religião com urgência, porque não é mais para seguir a voz dos profetas e dos apóstolos, é para seguir a voz dos espíritos. E qual vai ser a minha religião, então, se é para mim seguir a voz dos espíritos? Qual será essa religião apropriada para mim? O Espiritismo, porque o Espiritismo segue a voz dos espíritos. Como diria Boris Casoy, isso é uma vergonha. Eu tenho um amigo muito querido, o Dalmo. Anos atrás nós estudamos o Evangelho juntos. O Dalmo não admitia a hipótese de que Jesus tivesse expulsado os vendilhões do templo, ou os mercadores do templo. Nos 4 evangelhos é narrada a passagem que Jesus expulsa os vendilhões ou mercadores do templo. Jesus expulsa eles de lá. Estavam vendendo animais para os sacrifícios. Jesus derruba as mesas, faz uma bagunça. O Dalmo não admitia. Aliás, pouquíssimos espíritas admitem. Embora seja uma das poucas passagens constantes nos evangelhos, que é narrada nos 4 evangelhos. Mas eu citei o Dalmo por um motivo. A alegação do Dalmo para não aceitar que Jesus tivesse feito aquilo, o que ele dizia para justificar a sua não aceitação desse fato é que um espírito superior não faz isso. Veja só, um espírito superior não faz isso. Agora, como é que nós sabemos o que um espírito superior faz ou deixa de fazer? Ora, através de Kardec, o espírito tem que ter o selo Kardec de pureza. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec trata das diferentes ordens de espíritos. E Jesus, então, de acordo com o Dalmo, de acordo com a imensa maioria dos espíritas, Jesus tem que se enquadrar, é ele que tem que se enquadrar, nas características descritas por Kardec
para então ele, Jesus, ser considerado um espírito superior, ou espírito puro, ou como gostam de dizer, um espírito crístico. Isso é uma categoria nova. Nós podemos ver, na mensagem que nós analisamos, que Kardec tira as passagens que poderia comprometer a linguagem do suposto Jesus. Eu estou dizendo que foi Kardec que tirou. Não imagino como outra pessoa pode ter se imiscuído, se metido na obra de Kardec, já que ele trabalhava sozinho. Como é que um espírito bam, grande espírito, vai dizer, eu sou vosso juiz? Então tiraram eu sou vosso juiz. Então tem também a modificação de materialistas para incrédulos. Porque materialistas são alguns, incrédulos são todos aqueles que não acreditam no Espiritismo. Então fica muito mais abrangente. Teria outras coisas a mostrar sobre essa mensagem modificada, mas vamos ficando por aqui. Por que Kardec fez isso? Quantas vezes será que Kardec fez isso? Porque isso nós notamos, talvez ele tenha esquecido. Esqueceu de arrumar. Que confiança nós podemos ter no conjunto da obra kardeciana se nós constatamos que ele modificava a mensagem dos Espíritos? Isso é uma boa pergunta para aqueles que defendem que o Espiritismo começou e terminou com Kardec. Por que eu estou apontando esses fatos? Porque há algum tempo já que o movimento espírita perdeu o senso crítico. Kardec fez um grande trabalho admirável. Kardec deu o pontapé inicial para uma nova visão de mundo. Isso é uma coisa grandiosa, uma nova visão do homem. Mas Kardec não era perfeito. A sua obra é cheia de falhas. Chico e Divaldo não são perfeitos, as suas obras são repletas de contradições e inverdades. Quando o grande nome do movimento espírita da atualidade, o garoto propaganda da FEB, Haroldo Dutra Dias, quando ele usa os seus espaços para endeusar Chico e Kardec, para fazer uma catequese espírita sobre partes escolhidas de suas obras, e dando ares de verdade absoluta, dando ares de revelação, de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, aí nós temos lascado. Eu repito aqui o que eu já disse outras vezes. Se fosse para fazer do Espiritismo mais uma religião cristã, mais uma religião cheia de dogmas, toda baseada em livros sagrados, com direito até a santo, nós temos o São Kardec e o Santo Chico Xavier. Se fosse para fazer isso, então nós não precisaríamos ter deixado a igreja. Um século e meio atrás, quando surgiu o Espiritismo. Se é para ter outra igreja, era melhor ter ficado com a original. Pelo menos a original tinha menos livro. É só a Bíblia, fica mais fácil de controlar os desvios. Muito mais fácil se especializar só na Bíblia do que ter que ler e comparar e estudar algumas centenas de obras espíritas. Nós tivemos entre nós, até bem pouco tempo, um homem que chamava atenção para os desvios do movimento espírita, Alamar Regis Carvalho. O Alamar morreu, ninguém nem se lembra mais dele. Chamar a atenção para as verdades é uma tarefa um pouco inglória. Eu poderia aproveitar o conhecimento que eu tenho do Evangelho e passar a vida pregando o Evangelho, que é uma coisa importante. Podia passar a vida dizendo coisas bonitas, coisas que as pessoas gostam de ouvir. O objetivo do Espiritismo não é passar a vida babando por Allan Kardec, por Divaldo, por Chico Xavier. Eles são grandes homens, são dignos do nosso carinho, do nosso respeito, são seres realmente admiráveis. Falo isso com toda sinceridade. Umas pessoas não entendem como é que eu posso criticar alguém e dizer que eu gosto desse alguém. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Mas o Espiritismo não é isso. Nem por Jesus nós temos que ficar babando. O objetivo do Espiritismo é investigar a nossa verdadeira natureza, é desenvolver as nossas potencialidades divinas, é reconhecer e desenvolver as nossas faculdades anímicas, é conhecer a nós mesmos, é promover a nossa modificação interna e externa. Deixe o seu comentário. Peço para você, o debate sempre é bem-vindo. Se você acha esse tema importante, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, você pode se inscrever agora. Já aproveite e clique nesse sininho que tem ali embaixo, do lado do botão inscrever-se. Se você clica nesse sininho, você será avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Muito bem, então. Muita força e paz para você.